A paz do Senhor, irmãos, que bom ter você conosco aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Emerson e é bom ter você na nossa escola bíblica online. E aí nós já estamos chegando na nossa 12ª aula, é a penúltima aula desse nosso trimestre e que tem sido muito proveitoso, não somente conhecendo a vida do apóstolo Paulo, mas também podendo aplicar essas lições nesses nossos dias, nos dias que nós estamos vivendo, tá? Então, trazendo a vida de Paulo, o relacionamento de Paulo e a fé de Paulo para os nossos dias. O nosso próximo trimestre, que já está bem pertinho, começa dia 2 de janeiro, vai trazer o seguinte tema, olha aqui do lado, certo? A supremacia das Escrituras. Nós vamos falar sobre a palavra de Deus em todos os aspectos, a sua formação, desenvolvimento, a sua aplicação na nossa vida e por que esta palavra, ela é a palavra de Deus e por que nós temos que dar todo o crédito e viver por ela. Vai ser um trimestre muito bom e eu espero contar com a sua audiência, com a sua presença nesse novo ano que se inicia. E eu quero de novo agradecer você que tem estado conosco. Muito obrigado. Você tem me abençoado. Cada vez que você deixa um like, tem os irmãos que sempre comentam nos vídeos. Deus abençoe cada irmão, né? Você que assiste, não comenta, mas assiste ali. E você que está me vendo pela primeira vez, está aprendendo conosco pela primeira vez. E eu agradeço muito você, porque é você que faz o nosso canal crescer, né? Todas as vezes que você dá um like, compartilha, se inscreve, você está dizendo para o YouTube que este canal tem sido bênção para a sua vida. Então, muito obrigado. E eu oro a Deus pela sua vida e pela prosperidade do seu ministério. Mas vamos lá para a nossa lição. A lição de número 12, ela vai trazer o seguinte tema: a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Esta é a lição de número 12. O texto áureo diz assim: e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, porque a vida de Jesus se manifesta também na nossa carne mortal. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 11. E a verdade prática diz assim: o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar angústias e aflições da obra de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero dar só uma ponteada, porque nós vamos falar melhor ali no tópico 2, é a questão da coragem, certo? A palavra coragem não é uma palavra que está nem nos escritos do Antigo, nem do Novo Testamento, tá? Nem no hebraico, nem no grego, existe a palavra coragem. A palavra coragem, ela é uma palavra que vem do latim, né? Mais precisamente do francês. Então, na Bíblia, nós vamos ter a palavra ânimo. E qual é a ideia desse texto? É o ânimo de Paulo diante da morte. Por quê? Irmãos, para nós, morte não é o final. Morte, sim, será a melhor parte da nossa vida, tá? Ninguém quer morrer, certo? Eu Emerson, certo? Eu não quero morrer, mas o dia que Jesus me chamar, eu estou muito feliz para ir com ele, certo? Eu tenho muita coisa para fazer, filhos para ver crescer, netos, bisnetos, tataranetos, se for da vontade do Senhor. Mas o que nós precisamos compreender, irmãos? Que a morte para nós não deve nos assustar. Nós não devemos nos assustar em falar de morte, porque a morte é o princípio da vida cristã, ok? Vamos lá para o nosso primeiro tópico? O nosso primeiro tópico diz assim: a consciência de Paulo quanto ao padecer por Jesus. Preste bem atenção. Paulo é judeu, certo? E ele cresce no meio de uma sociedade judaica tradicional. E ele ouve histórias, né, dos macabeus,
Quer saber melhor? Nós temos um vídeo, nós temos 3 vídeos, né, falando sobre o período interbíblico que nós falamos dos Macabeus. Quem foram os Macabeus? Foi a descendência dos Hasmoneus, certo? Que no período entre o período grego e o período romano se levantaram e trouxeram uma certa liberdade. Os Hasmoneus eram uma família sacerdotal, certo? Que se opuseram à Grécia primeiro e depois foram dominados pelos romanos. E o que vai acontecer nesse período? Essa ideia de padecer por Cristo, padecer por Deus, certo? Que é uma ideia que vai surgir lá em Levíticos 22, versículo 32, que é o santificar o nome, certo? Então vai surgir a ideia de santificar o nome do Senhor por meio da morte, não aceitando, certo, ser subjugado pelas nações ímpias, pelas nações gentílicas. E isto vai ter um nome, vai se chamar Kiddush Hashem, certo? Kiddush Hashem. Kiddush, né, de santificar, santificação, né, da palavra Kadosh, Kodosh, tá? Então, Kiddush, santificação. Hashem, o nome. Então, santificar o nome. E qual é a ideia disso? É que em meio às investidas dos nossos algozes, nós entregamos-nos à morte, ao invés de nos subjugar, tá entendendo? Ao invés de nós nos subjugarmos à vontade dos nossos inimigos. Irmão Emerson, isso é suicídio. Não, irmãos, isso é diferente. No Novo Testamento, nós vamos ter um outro nome para isso. Nós vamos chamar de martírio. Suicídio é quando a pessoa desiste de viver, certo? Ela é tão egoísta, que ela decide parar de viver. O mártir, não, ele não está desistindo de viver. O que ele está fazendo? Ele está olhando e vendo que a sua morte trará maior benefício para a causa. Jesus é o primeiro que se entrega para morrer. Jesus, pastor Aguinaldo Betti sempre diz que Deus, antes de dizer haja luz, ele disse haja cruz. Então Jesus sabia qual o seu objetivo, Jesus sabia qual o seu destino. Então ele não fica preso às amarras desta vida. Ele sabe que ele precisava estar aqui, mas também a sua morte traria vida. Os apóstolos têm a mesma visão, certo? Eles têm essa mesma visão. O que acontece? Eles estão pregando o evangelho, eles têm o amor à sua vida. Nós vemos Pedro está ali no capítulo 11 de Atos, ele está preso, certo? Está rodeado, a sua morte já está decretada. Mas Pedro não está ansioso, não está tendo crise de pânico, não está murmurando nem questionando a Deus. Por quê? Porque ele sabia que a sua morte traria frutos para o evangelho, da mesma forma que a sua vida. Então, a ideia do Kiddush Hashem é exatamente isso. No cristianismo seria o martírio, o a morrer por amor de Cristo. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Quem não está pronto para morrer em Cristo não está firme para viver neste mundo. Isto é uma consciência do mártir, que a sua vida não é preciosa. Preciosa é a causa do evangelho. É por isso que Paulo vai dizer em Filipenses, olha, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Ou seja, Filipenses 1:21, Paulo vai dizer exatamente desta forma, olha, se eu estiver vivendo, eu estou vivendo em Cristo, mas e se eu morrer? Eu estarei com Cristo. Ou seja, a ideia de padecer por Cristo deve ser um alento para as nossas almas. Graças a Deus, no nosso Brasil, nós não temos uma perseguição ao cristianismo que nos leve ao martírio. Mas nós sabemos e acompanhamos muitos dos nossos missionários, dos nossos irmãos
que estão em terras estrangeiras e estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, mutilados, violentados, mas mesmo assim não abandonam ao Senhor, não abandonam o propósito. Então, queridos irmãos, nós precisamos ter isso em mente, que o padecer por Cristo era algo que já estava no coração de Paulo. Paulo tinha esta ideia do Kiddush Hashem, certo? Do padecer para glorificar ao nome de Deus. Hoje, no judaísmo, o Kiddush Hashem tem outra ideia. Por exemplo, você viver de uma forma justa, de uma forma que glorifique ao Senhor, não só na questão do martírio, mas o martírio é exatamente esta questão de não aceitar a opressão, não aceitar que te oprimam a abandonar a fé. Não é, irmão, se entregar à morte por qualquer coisa, mas é decidir viver com Cristo até a morte. E nós na igreja cristã, ou nós toda a igreja cristã, nós na igreja, nós temos grandes exemplos, começando por Estevão, Tiago, todos os apóstolos, depois os nossos irmãos que foram ali mortos nas arenas de Roma, hoje ali na África, parte do Oriente Médio, os nossos irmãos sendo perseguidos e mesmo assim vivendo uma fé em Deus. Então o que nós precisamos compreender? Que nós não podemos, irmãos, nós não podemos abandonar a nossa fé, porque a nossa fé em Cristo é superior à nossa vida terrena. Então, o Kiddush Hashem é essa decisão de santificar o nome de Deus, certo? Em detrimento à nossa vida. Muito mais vale o nome do Senhor do que a nossa vida. Então Paulo tinha isso em mente, tinha isso no seu coração, tá? Ele sabia que não seria Roma que o mataria, não seriam os judeus que o matariam, mas seria sim uma glorificação do seu nome, seria a glorificação do nome de Deus através da sua morte. E o que acontece, né? Vamos adiantar ali. Quando Paulo ele tomba ali nas prisões de Roma, os seus discípulos, eles vão ter mais pujança e eles vão sair a pregar com poder e autoridade. Então, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, não retrocede e continua firme, o seu testemunho, ele faz a diferença na vida de muitos. O tópico de número 2, ele traz o seguinte título: a coragem para enfrentar as ameaças de morte. Tá. Como nós já falamos lá na introdução da lição, a palavra coragem não tem nem no original hebraico, nem no original grego, certo? O que nós temos? Nós temos a expressão bom ânimo, certo? Nós vamos ver isso em Josué, nós vamos ver isso em Reis, nós vamos ver isso em Jeremias, certo? Então, existe a palavra ânimo. Se você pegar a Bíblia Revista Corrigida, certo? Que ela é assim, ela é a mais fiel aos originais, por isso que ela tem um tom tão arcaico. Você não vai achar a palavra coragem nela, não tem. Quando você pega a Bíblia Almeida, revista e atualizada, tá? Revista atualizada, você vai encontrar 3 vezes esta palavra coragem, mas ela não é igual nós conhecemos no Brasil, coragem, intrepidez, ousadia, não. Coragem é traduzida, se você, vá lá na tua Bíblia, você deve ter bastante Bíblia em casa. Pegue uma revista corrigida, pegue uma revista atualizada, tá? Vá lá em 1 Reis 2:2, Jeremias 4:9, Atos 23:11. Coloque as 2 Bíblias lado a lado. E o que você vai ver? Que em uma vai estar a palavra ânimo, ou seja, disposição a fazer. E na outra vai estar coragem, tá? Eu pesquisei ontem, eu tenho bastante traduções, tá? Bastante traduções.
E a maioria das traduções que eu tenho não aparece a palavra coragem, tá? Porque coragem é, no português, intrepidez, certo? Ousadia. No sentido bíblico, não existe coragem, existe ânimo, ou seja, um desprendimento, ou seja, uma disposição de espírito de fazer alguma coisa. Leia desta forma, lá o livro de Josué. O que o Senhor vai falar para Josué? Não fala Josué tenha coragem, fala Josué tenha ânimo, tenha bom ânimo. Para quê? Um bom ânimo para ler as Escrituras, um bom ânimo para obedecer a palavra, um bom ânimo para ser um crente exemplar. Ou seja, tem uma disposição de fazer isso, tá? Então, dentro das Escrituras, nós não vamos encontrar a palavra coragem, mas nós encontramos a palavra ânimo. E é o que nós precisamos para o nosso dia a dia, para enfrentar as nossas lutas. Paulo não precisava de coragem para enfrentar a morte. Coragem para enfrentar a morte é quem coloca a cabeça na frente do 38. Não é isso que Paulo fazia. O que Paulo fazia? Paulo tinha uma disposição para pregar o evangelho. E esta disposição de pregar o evangelho não o deixava temer. O seu temor era erradicado, porque havia ânimo dentro de si, havia uma disposição de servir a Cristo. Lembra o que Ananias vai dizer lá para Paulo, né? O que Deus vai dizer a Ananias a respeito de Paulo? Ananias, você vai ver o quanto ele vai ter de padecer. Ou seja, ele consciente da sua chamada para sofrer e morrer por Cristo, ele foi tomado de ânimo. Por quê? Porque ele sabia que o seu ministério seria marcado por dificuldades e por fim ele encontraria a morte. Qual é o grande problema nosso? Nós obreiros, vamos falar aqui, obreiro, professor de escola dominical. Nós temos coragem às vezes para falar algumas coisas no púlpito, mas a hora que nós somos confrontados, nós esmorecemos, nós não temos ânimo para enfrentar, certo? As oposições, as dificuldades, as intrigas, né? E até mesmo as acusações. Tá? Então o que nós precisamos ensinar os nossos alunos? Que nós precisamos ter ânimo em todas as situações, até mesmo diante da morte. Tá? Diante da morte. Irmãos, morte para cristão não é o fim, é o começo. Para mim, Emerson, para mim, cristão que tem medo, crente que tem medo da morte, ele precisa se acertar ainda com Cristo. Não estou falando, nós já falamos de martírio, nós já falamos de suicídio. Não estou falando de se entregar, né, deixar, as coisas vão acontecer até que eu morro. Não. Estou falando de você ter uma disposição de servir a Deus e não ter a sua vida por preciosa. Irmão, mas é fácil falar, porque nós não estamos na Índia, nós não estamos na Europa, nós não estamos no Oriente Médio. Sim, é fácil falar. Mas todas as vezes que eu, pastor, preciso enfrentar uma piadinha de parentes, de pessoas a respeito do meu ministério, certo? Da minha chamada, por causa de outros aí que não levam a sério a sua chamada. Cada vez que eu, pastor, você é crente, precisa explicar a razão da sua fé, você precisa de ânimo e coragem para enfrentar não somente a morte física, mas a morte emocional, a morte espiritual, que muitas vezes nos assola. Por quê? Porque todos os dias nós somos enfrentados, né? Nos enfrentam, todos os dias eles se levantam contra nós. Então, o nosso tópico de número 2 vai falar a coragem, o ânimo para enfrentar as ameaças de morte. Paulo conhece muito bem, apedrejado por judeus, perseguido por irmãos, o poder de Roma se levanta contra ele, ou seja, todo dia ele enfrenta a morte. Mas ele tem
uma disposição de mente, de coração, de alma, uma certeza que a sua vida só é preciosa se estiver sendo vivida em Cristo. Então, o nosso segundo tópico vai falar exatamente isso, desta disposição para enfrentar até mesmo a morte, não porque somos fortes, mas porque amamos a Cristo e queremos viver a sua palavra. E o tópico de número 3, ele diz assim: as acusações e prisões de Paulo no templo. Então veja bem, irmãos, quando Paulo, Atos 21, ele decide ir para Jerusalém, certo? Ágabo, o profeta, vai se levantar, vai dizer, olha, o dono desse cinto vai ser preso. Nós conhecemos o texto, Paulo vai descendo, os irmãos, por amor a ele, vão tentando impedi-lo. Mas Paulo sabia que ele precisava cumprir o seu ministério. E o seu ministério terminaria numa prisão em Roma, e esta prisão em Roma terminaria na sua morte. Nós temos certeza de pedir 2 prisões de Paulo, certo? Na primeira prisão, ele vai enviar as epístolas da prisão, né? Que nós vamos ter lá, 1º, 2º, Romanos, 1º, 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º, 2º, Tessalonicenses, tá? Então essas são as cartas, né, as cartas da prisão, possivelmente incluindo 1 Timóteo. Essa vai ser escrita na sua primeira prisão, certo? Ele escreve a Filemon, está tudo envolvido na sua primeira prisão. Na sua segunda prisão, que é a prisão da sua morte, ele já tem um tom cansado. Nós vamos ver sendo escrita Tito e 2 Timóteo, tá? Em ambas estas cartas, Paulo vai falar o quê? Que dar conselhos aos seus alunos, os seus discípulos, os seus sucessores no ministério. Então Paulo, quando ele é preso, certo? E ele está sendo encaminhado para Roma, possivelmente sua primeira prisão, mas ele já tem em mente o final da sua história. Ou seja, a prisão para Paulo, certo? Toda esta sequência da prisão para Paulo não traz para ele um peso, mas traz para ele uma certeza, a certeza que o seu ministério está sendo cumprido. Muitas vezes eu e você, no meio do nosso ministério, nós nos abatemos porque achamos que as oposições, que as dificuldades nos tiram do propósito de Deus. E muitas vezes é o contrário. É nesses momentos que nós estamos vendo, né, as mãos de Deus realizando, operando a vontade do Senhor sobre a nossa vida. E as prisões de Paulo, certo, são um selo, são placas, são mapas, dizendo que ele estava na direção certa, porque convinha que ele fosse a Roma. E para ele ir a Roma, estas prisões, as acusações, os levantes, certo, eram necessários isto acontecer. Eu vou falar de mim. Todas as vezes que eu sofro oposição, eu me abato, eu me entristeço. Ninguém quer sofrer oposição. Mas estas oposições, elas nos fazem crescer, certo? Elas nos fazem ter uma outra visão. Elas nos fazem ver a necessidade de nós nos aprimorarmos e nos empenharmos mais na obra de Deus. Então, quando nós olhamos para o tema da nossa lição, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte, nós precisamos ter esta plena convicção e compreender o que Paulo tem falado, que viver é Cristo, morrer é lucro. Eu não tenho nenhuma vontade de morrer. Eu tenho vontade de viver. E já fiz um acerto com Jesus, que até 150 anos eu quero viver. Depois é com ele, tá? Mas veja bem, o meu maior objetivo é cumprir a minha chamada, cumprir o meu ministério, cumprir aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. E a minha oração para você, professor, para você, aluno da escola dominical, é que Deus te use no seu ministério e que as dificuldades e problemas dessa vida não sejam nada perto da glória que o Senhor manifestará na sua vida. Tá bom? Deus te abençoe.
Eu te espero na nossa próxima lição, a lição de número 13, aonde nós estaremos falando sobre a gloriosa esperança do apóstolo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.